Bom dia a todos, queria agradecer o convite para participar desse encontro. Meu nome é Renato Simbalista, eu sou professor livre-docente pela... A apresentação que eu tenho para fazer para vocês hoje, ela diz respeito a um projeto no qual eu estou envolvido, ele foi constituído em 2015, é o projeto FICA. FICA é um nome fantasia, é uma sigla, e responde por Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel. O FICA é uma associação sem fins lucrativos que oferece moradia digna com aluguel acessível a populações de baixa renda em áreas centrais de São Paulo. O nome oficial do FICA é Associação pela Propriedade Comunitária e essa associação é normalmente registrada como uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos. Nessa apresentação, eu vou tratar de 6 pontos. A razão de existir do FICA, o nosso desenho institucional, as estratégias de mobilização de recursos, como calculamos o valor de um aluguel, porque a proposta da entidade é a de deter propriedade e alugar essa propriedade em valores não especulativos, como selecionamos moradores para os nossos imóveis e as nossas perspectivas de ganhar escala. Primeiro ponto, a nossa razão de existir. Nos estudos urbanos está cada vez mais comum a menção à palavra gentrificação. Gentrificação é um conceito construído há cerca de 60 anos, muito importante para explicar cidades em países ricos, cidades no mundo anglo-saxão, que descreve processos de substituição de populações operárias, populações mais pobres, de bairros históricos, bairros centrais das cidades, por grupos de mais alta renda. O debate sobre gentrificação atingiu em cheio as cidades brasileiras no século XXI, principalmente após o boom imobiliário da primeira década do século XXI, em que o mercado imobiliário redescobriu áreas centrais em que muitos bairros populares começaram a ser pressionados por grupos de mais alta renda. Um grupo de profissionais, ativistas, pesquisadores, acadêmicos se juntou em 2015, preocupado com processos de gentrificação, mas querendo fazer algo mais, querendo dar o próximo passo e não apenas nomear ou denunciar ou exigir do Estado o enfrentamento a processos de gentrificação. A pergunta era: o que a sociedade civil pode fazer para enfrentar processos de gentrificação? O resultado foi o FICA. O FICA foi constituído em 2015 como uma organização da sociedade civil, Associação pela Propriedade Comunitária. Esta organização da sociedade civil possui um CNPJ, uma campanha de crowdfunding, uma conta em banco. Esta conta no banco vai arrecadando recursos para adquirir propriedade, resultando no FICA. O FICA é um fundo imobiliário que protege terras da especulação para garantir um acesso mais igualitário a esses recursos, garante o uso socialmente justo da propriedade, evitando a gentrificação, buscando diversidade, permanência e a segurança das comunidades no território, adquire imóveis e os torna acessíveis, acredita no direito de uso dos espaços por valores justos e não especulativos, e constrói modelos alternativos ao mercado imobiliário tradicional a partir de uma rede crescente de doadores e de colaboradores. E qual é o desenho institucional dessa organização? Como já falei, foi constituído como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, algo que no Brasil é muito único. Só o FICA possui este desenho e esta missão de adquirir propriedade e usar a propriedade para finalidades não especulativas. Mas no mundo é um modelo muito recorrente. Por exemplo, na Holanda, cerca de 20% dos imóveis estão nas mãos das chamadas Housing Associations, associações de moradia. Em Viena, na Áustria, cerca de 30% dos imóveis estão na mão de cooperativas de moradia, e assim por diante. No Brasil, é um modelo bastante único que é operado pelo
FICA. Como todas as organizações da sociedade civil, nós temos uma diretoria. Ela é composta por 5 pessoas. Essa diretoria é a responsável civil pela instituição e ela é uma diretoria voluntária. Ela tem feito um trabalho não remunerado. Desde 2019, nós temos uma equipe profissional que é coordenada pela Bianca Antunes, que é a nossa coordenadora geral. Além disso, nós temos um gestor financeiro, uma estagiária de comunicação, uma assistência administrativa e cada projeto é feito por gerentes de projetos. Além da diretoria e da equipe profissional, o cerne da nossa associação são os nossos associados, cerca de 60 pessoas que são nossos associados e que nos apoiam, contribuem financeiramente com o FICA todos os meses e que estão próximos das nossas discussões e da construção das estratégias da instituição. É esse grupo de pessoas que elege a diretoria a cada 3 anos. Além destes apoiadores que são associados, nós temos apoiadores simples. São pessoas que apoiam a gente todos os meses e que simplesmente querem que a gente exista, não são nossos associados. Esses apoiadores e associados, eles podem ajudar a gente em grupos de trabalho. O FICA, essencialmente, é uma campanha de captação de recursos para aquisição de propriedade e para uso progressivo, progressista da propriedade. E como a gente mobiliza nossos recursos? A estratégia essencial é um crowdfunding. No nosso site, www.fundofica.org, existe um link para as pessoas apoiarem o FICA. Elas podem apoiar de R$15 até R$2.000 por mês. Atualmente a gente tem uma série de apoiadores de R$15 por mês e muitos apoiadores também que apoiam com quantias maiores, resultando em um apoio mensal de cerca de R$7.000 por mês. Além disso, nós recebemos doações esporádicas na nossa conta, nós recebemos recursos para projetos específicos em editais, nós recebemos aluguéis dos nossos imóveis, nós recebemos rendimentos das nossas aplicações e nós vendemos produtos como caneca, camiseta, como muitas organizações da sociedade civil fazem para mobilizar recursos. Em 2019, a gente estava nesta situação. Começamos o ano com 40 e poucos associados e acabamos com mais de 100. Começamos o ano com um pouco menos de R$3.000 por mês de apoios mensais e acabamos o ano com cerca de R$7.000 por mês. E a composição da receita do Fundo FICA é essa que está colocada aqui nesse gráfico. 45% vem de doações regulares todos os meses, 44% vem de doações únicas, 7% do rendimento de aplicações e 4% vem do rendimento do nosso primeiro imóvel. E esse é o nosso primeiro imóvel. Para nossa surpresa, assim que nós criamos a nossa associação, um casal de associados resolveu ajudar a nossa associação e fez a doação em comodato deste primeiro imóvel para o nosso portfólio. Um imóvel que serve como laboratório e serve como teste e como vitrine do nosso projeto. E foi fundamental para nós termos este apartamento desde 2017, ele foi exposto. Aqui a gente está vendo uma exposição que foi feita para a Bienal de Arquitetura de São Paulo e, em 2017, e esse foi o lugar onde fizemos reuniões, assembleias, levamos potenciais apoiadores e foi muito importante para a gente ter um apartamento que deu materialidade para a nossa missão e para a nossa organização. Depois da reforma, ele foi ficando com essa cara. Este é o prédio, um apartamento de 47 metros quadrados, na Praça Júlio Mesquita, em São Paulo. Foi alugado em excelentes condições e esse é o nosso primeiro imóvel que está mostrando a missão da nossa instituição.
Em 2017, para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, nós fizemos uma exposição. O próprio apartamento foi exposto e o nosso projeto foi exposto. Foi o momento em que o FICA adquiriu mais visibilidade pública. Levamos pessoas, grupos, fizemos apresentações. Foi muito importante para a gente conseguir levar adiante a nossa missão. Em 2019, nós fomos convidados para participar da Bienal de Arquitetura de Chicago. E nós tínhamos o nosso primeiro apartamento, e o que nós fizemos? Nós reproduzimos a planta do nosso primeiro apartamento no piso do Centro Cultural de Chicago, aonde a gente expôs a nossa missão. E foi muito importante para a gente, para ganhar mais visibilidade, mais legitimidade, e a gente... Aqui é o geógrafo famosíssimo David Harvey, na abertura da Bienal de Arquitetura de Chicago, se divertindo com o nosso pavilhão. Em 2019, também dentro desse projeto da Bienal de Arquitetura de Chicago, fizemos esse livro que sistematiza a nossa experiência e também um conjunto de outras experiências similares pelo mundo. Nesse livro que foi publicado em português e inglês, chamado O que é um proprietário ético. O livro está à venda no nosso site e o recurso que vem da venda do livro, ele também é destinado para a compra de novas propriedades. Muito importante para nós termos transparência. Mensalmente, nas nossas redes sociais e na nossa newsletter, a gente divulga a situação das nossas contas, quanto dinheiro entrou, os nossos custos administrativos. É muito importante mostrar também eficiência no uso de recursos. É muito importante mostrar para os nossos apoiadores que a gente gasta uma parte muito pequena dos recursos que entram no FICA com os nossos custos administrativos, e isso significa também a construção de confiança com as pessoas que estão apoiando a gente todos os meses com doações. Também muito importante a comunicação. A gente tem um Facebook, um Instagram, um Twitter, e é muito importante ter constância mesmo na comunicação, porque isso dá segurança para aqueles que estão acompanhando a instituição, apoiando a instituição, fazendo doações para a instituição, de que a instituição permanece ativa, eficaz, presente no debate público. O FICA tem um conjunto de parcerias, e é muito interessante que nós temos parcerias institucionais, nós temos parcerias com ocupações e movimentos sociais, ou seja, mais à esquerda no espectro político, mas nós temos também parceria com segmentos corporativos, então a nossa missão é uma missão que consegue mesmo atingir um espectro político bastante amplo da sociedade. Em novembro de 2020, nós estamos com cerca de 150 apoiadores mensais, com cerca de R$7.000 de contribuições todos os meses. Nós temos em caixa 250 mil no nosso fundo para a compra do nosso próximo apartamento. Estamos procurando esse apartamento no mercado atualmente. Possivelmente a gente consegue comprar um apartamento maior e dividir por 2, e aí a gente já tem nosso apartamento 2 e o apartamento 3. Nós temos já o nosso apartamento alugado de 47 metros quadrados e estamos em fase de compra do próximo apartamento. A pergunta: nós somos proprietários éticos e como calculamos o valor do aluguel nos nossos imóveis? O FICA é uma organização democrática, nós temos um conjunto de discussões, assembleias e reuniões para definir esse tipo de critério. E o cálculo final foi este. Nós não subsidiamos os nossos moradores, então eles precisam pagar o condomínio e eles precisam pagar o IPTU. Nós cobramos R$100 do que chamamos de taxa de desgaste para eventuais quebras e consertos dentro do apartamento que o morador, que é uma pessoa de uma família de baixa renda, não consegue pagar, temos essa reserva. Nós temos R$100 para ajudar no custeio da nossa associação. Nós temos R$100 de contribuição do inquilino para o fundo, para que outros
apartamentos possam ser comprados e nós temos R$ 20 de seguro contra desastres externos que possam acontecer e a gente está garantido que não vai precisar usar todo o recurso do nosso fundo para repor, por exemplo, um incêndio. Chegando em R$ 633 o custo total do aluguel. Ou seja, é um aluguel muito abaixo do aluguel de mercado. Não existe nenhuma possibilidade dentro do mercado de conseguir uma habitação em boas condições por esse valor, num lugar bom, bacana, no centro de São Paulo. Como selecionamos o nosso morador? A mesma coisa, reuniões, assembleias, workshops e assim por diante. Fizemos um workshop chamado Personificação, em que nós construímos imaginariamente a figura do nosso primeiro inquilino e fomos construindo, a partir disso, critérios para a seleção deste morador. E chegamos a esse conjunto de critérios. O primeiro critério já estava dado pelo valor do aluguel. Para pagar cerca de R$ 650 por mês, não adianta a gente ter uma família que ganha cerca de um salário mínimo por mês e vai gastar 60% da sua renda com aluguel. Nós pensamos que o limite de comprometimento de renda é o limite que é internacionalmente aceito, de cerca de 30% da renda para a moradia. Nisso, a gente chega numa renda familiar de cerca de 2 salários mínimos. Quem protagoniza a relação com o FICA é a mulher. Isso vem de todos os estudos, inclusive das nossas políticas habitacionais, que dão preferência à mulher. É importante ter uma criança na casa, porque com uma criança que vai crescer num lugar bom da cidade, seguro, nós apostamos que isso significa uma construção de um sujeito de direitos muito mais potente do que se ele estivesse numa situação de vulnerabilidade, de precariedade, de negação cotidiana de direitos. Importante que os moradores trabalhem no centro. Nós queríamos que o morador tivesse já vivido no centro e vivido na periferia, para poder narrar essas duas experiências e a diferença dessas duas experiências. Esse critério não foi atingido. A gente entrevistou 6 moradores de um conjunto de formulários que foram enviados por entidades nossas parceiras e nenhuma das famílias cumpria esse requisito. Então, a gente abriu mão desse requisito. E passando para o próximo, o processo de seleção por entidades parceiras é muito importante. Inicialmente, nós queríamos fazer uma seleção aberta e nós fomos desaconselhados, porque isso ia significar uma enxurrada de propostas que nós não conseguiríamos atender, nós frustraríamos um conjunto de pessoas, poderiam inclusive comprometer a imagem da nossa instituição se a gente fizesse um processo aberto. Então, como nós fizemos? Nós chamamos 9 entidades nossas parceiras, ocupações, movimentos de moradia, entidades mais assistencialistas, assessorias técnicas, e pedimos para estas entidades nos encaminharem propostas de candidatas que se adequassem a esses critérios que fossem de confiança das entidades. Chegamos com 12 formulários, dos quais a gente selecionou 6 formulários, que eram aqueles que se adequavam aos nossos critérios, exceto esse critério de já ter vivido no centro e na periferia, que nós abrimos mão durante o processo. Nós tivemos o apoio técnico de uma psicóloga e de uma assistente social, que entrevistaram as 6 primeiras candidatas e fizeram uma lista em ordem de preferência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui, Fernanda e Márcia entrevistando uma das candidatas no meio da obra do apartamento que estava se encerrando. Essa é a família selecionada. A mãe, o pai, são 3 filhos, o mais novo está no colo do pai, tem ainda as 2 filhas mais velhas, de 9 e 4 anos, e o impacto da moradia para essa família ele foi imediato e foi um impacto enorme. A família ela é uma família completamente funcional, eles trabalham, a relação entre os pais e os filhos é uma relação de muito afeto, é uma família
que simplesmente não tinha renda para morar em boas condições e veio de uma ocupação em que as condições eram péssimas. Era um cômodo de cerca de 20 metros quadrados, com 5 pessoas, sem janela, com problemas muito graves de saneamento e de salubridade, e imediatamente a gente começou a perceber o impacto da nova moradia nessa família, inclusive no bem-estar e na autoestima das crianças. O último ponto que eu gostaria de falar, que é algo que muitas vezes perguntam para nós, né? E a escala? Vocês só têm um apartamento? Agora até o fim do ano vocês vão ter mais um, mais dois apartamentos, mas o déficit de moradia da cidade de São Paulo é de 400 mil imóveis. Como vocês vão chegar na escala que a gente precisa para enfrentar os nossos problemas de moradia? Em primeiro lugar, nós, desde a nossa criação, nós somos muito tranquilos em relação a isso. O FICA, ele é um modelo, ele constrói uma organização que tem a capacidade, tem a possibilidade de fazer convênios com o poder público, de aumentar enormemente o seu fundo e comprar mais imóveis se os recursos estiverem disponíveis. Ela tem transparência, ela tem as suas contas auditadas a partir de 2021, na verdade. Nós vamos ter as nossas contas auditadas. E isso permite que, se as condições estão dadas, a gente se escale. Por outro lado, a gente não acha que a nossa missão é se autoescalar. Aí a gente vai precisar de ajuda, de quem tem recursos, do poder público. Nós acreditamos que nós estamos fazendo a nossa parte muito bem feita, que é oferecendo um modelo institucional que não existia antes do FICA existir, que existe em outros países, que é aquilo que em outros países é chamado de non-profit owner, non-profit housing association, social landlord, steward landlord, que são alguns termos para organizações que, como FICA, detêm propriedade e usam essa propriedade para finalidades não especulativas, para finalidades alternativas ao mercado. Nós instituímos isso no Brasil e isso já é muito. Nós, ainda assim, sabendo que não é nossa responsabilidade nos autoescalarmos e sim a responsabilidade da sociedade, temos algumas hipóteses de trabalho. Uma delas é a realização de parcerias com imóveis públicos. Aqui, uma conversa que a gente teve muito informal com o Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo, que nos procurou para pensar em hipóteses e alternativas de como a gente consegue fazer parcerias com uma quantidade muito grande de imóveis públicos que o Estado de São Paulo tem e que gostaria de ter de dar uma finalidade socialmente mais justa para esses imóveis. Então, é um exemplo daquilo que a gente pode fazer contratos, termos de cooperação, convênios para mobilizar os imóveis que são de propriedade do Estado e do poder público. A nossa parte, a gente está fazendo, que é ter uma organização que está plenamente apta a celebrar esses tipos de convênios. O nosso estatuto foi feito completamente de acordo com o marco regulatório do terceiro setor e a gente está apto para celebrar esse tipo de convênio. E uma outra possibilidade para escalar o nosso trabalho são os chamados investimentos de impacto social. Nós temos um projeto, está lá no nosso site alguns detalhes sobre esse projeto que começa em 2020, que é chamado de Requalifica, em que parte de uma tese que nós chamamos de tese de investimento. A tese de que já existem bilhões de reais que circulam na moradia de baixa renda nas nossas grandes cidades. Quartos de cortiço são o metro quadrado de aluguel mais caro que a gente tem na nossa cidade. Os pobres pagam todo tipo de custo de pobreza morando nos cortiços e não recebem nada em troca, apenas vulnerabilidade, insalubridade, densidades enormes, precariedade habitacional. Que tese é essa? Se a gente consegue
adquirir propriedades que são utilizadas como cortiço e passar a gente a receber esse aluguel, a rentabilidade desse tipo de imóvel ela é enorme. Estudos do Luiz Corrara, que é o nosso grande especialista em cortiços, mostram que a rentabilidade de um cortiço vai de 2 a 3% ao mês. Quanto maior o cortiço, maior a rentabilidade. Estudos que estamos fazendo em campo agora, em 2020, eles nos informam que um aluguel num quarto de cortiço, ele custa de 500 a 800 reais por mês, a quartos de 10, 12 metros quadrados. É um aluguel caríssimo, porque todo o risco da operação acaba virando um preço maior que o inquilino paga. Se nós conseguirmos mobilizar recursos chamados recursos de impacto, investimentos de impacto social, em que investidores estão fazendo investimentos que querem produzir um impacto produtivo na sociedade e, para isso, eles aceitam uma rentabilidade menor do que uma rentabilidade de mercado especulativa, eventualmente a gente consegue mobilizar mais recursos. Se a gente compra um cortiço que está rendendo, digamos, 20% ao ano, com recursos que a gente precisa pagar para os nossos investidores 4% ao ano, sobram 16% ao ano para a gente reinvestir no imóvel, abaixar o valor do aluguel, ao longo do tempo pagar de volta o investimento, e essa é a nossa tese de impacto social. Acreditamos com isso que a gente consegue produzir o melhor e mais barato produto de mercado, cômodos em pensionatos. A inadimplência e a vacância elas vão ser muito baixas, provavelmente, porque simplesmente as nossas concorrentes vão oferecer um produto tão pior, mas tão pior, que provavelmente vai ter uma lista de espera nos nossos imóveis e a gente vai conseguir, a partir do aluguel que as pessoas já pagam, conseguir promover um conjunto de transformações na sociedade, basicamente porque nós não vamos estar extraindo a renda especulativa da propriedade. É uma hipótese de trabalho. Nós temos uma fundação suíça que nos apoiou para o período de 2020 até 2023. Nós nos integramos no Lab Habitação da Artemisia, que é uma aceleradora de projetos desse tipo, que está nos ajudando também a produzir um projeto e que possa ser realmente levado em prática. Esperamos que a gente consiga levar esse projeto adiante e isso vai acontecer nos próximos anos. Bem, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se existiu algum interesse específico, entrem no nosso site, mandem e-mails, apoiem a gente, façam doações. O projeto depende desse tipo de doação. Com muito pouco dinheiro por mês, vocês conseguem tornar realidade tudo isso que a gente está sonhando e está executando. Só acelerar e fazer isso ficar um projeto maior em menos tempo. Queria agradecer a todos, agradecer ao evento que fez esse convite para mim. Muito obrigado.